Olá, aposentados e pensionistas que acompanham o INSS Explicado, tudo bem com vocês? Hoje é o tão esperado dia de retorno do julgamento da revisão da vida toda. E no dia de hoje nós estamos trazendo aqui uma informação, uma notícia quentinha, tá bom? Urgente, dia 20 de março, revisão da vida toda é duramente atacada pela imprensa justamente no dia do julgamento. Vamos pro vídeo pra gente conferir o que é que aconteceu aí nessas notícias, tá bom? Meu nome é Laura, você está no INSS Explicado, o seu canal de vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que é do interesse de vocês aí, aposentados, pensionistas e idosos. Se você é nosso velho conhecido aqui, conhece o nosso trabalho, se informa com a gente todo dia, curte esse vídeo, compartilha lá no canal no grupo dos amigos, no grupo da família. Já manda lá para o pessoal para ajudar outras pessoas também, tá? Se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu espero que nossos vídeos diários aqui ajudem você também. Já curte e compartilha com outras pessoas também para ajudar a sua galerinha, tá bom? Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, conta pra gente aqui rapidinho, qual é a sua expectativa para o julgamento de hoje? Você acha que vai ter mesmo julgamento, finalmente, né? Você acha que vai ser favorável, vai ser desfavorável? Tem alguma surpresa? Conta lá nos comentários pra gente interagir. Como vocês podem ver aqui na tela, revisão da vida toda do INSS custará 480 bilhões de reais, segundo o governo, mas os advogados contestam esse valor, porque ele é mais do que o dobro da perda estimada com a tese do século, como é conhecido aí o julgamento que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Nós trazemos aqui um outro veículo de notícia também falando sobre isso. O custo da revisão da vida toda foi inflado pela União. Dizem aí os especialistas. O governo ele estima que o impacto será de 480 bilhões, mas os estudos alternativos avaliam que esse custo, na verdade, será de 1,5 bilhão. E aí, quem é que tem razão? Vamos descobrir aqui o que é que está acontecendo? Vamos lá. O STF retomará nesta quarta-feira, dia de hoje, 20 de março, o julgamento sobre a decisão da chamada revisão da vida toda. Os ministros analisam o recurso do INSS contra uma decisão de 2022 do próprio Supremo, que à época permitiu o recálculo das aposentadorias com base em contribuições feitas ao longo da vida. Como vocês já estão cansados de saber esse tempo todo aí aguardando finalmente uma decisão, né? O governo ele estima um impacto bilionário da decisão no valor de 480 bilhões de reais, considerando uma média de mais de 15 anos para cada beneficiário que aplicar a correção das aposentadorias e pensões, incluindo os pagamentos retroativos. Esse valor ele foi descrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, mas sem a descrição dos gastos. Esse valor descrito pelo governo cresceu ao longo de 4 anos. Em 2022, o impacto estimado era de 46 bilhões de reais, caso metade dos aposentados solicitassem o recálculo nos últimos 10 anos. O governo afirmou que 3,6 bilhões seriam gastos em derivados da revisão, 16,4 bilhões iriam para os reajustes e 26,4 bilhões custeariam os pagamentos futuros. O presidente da Associação dos Lesados pelo INSS, Frederico Ruckert, afirmou que os 46 bilhões apresentados inicialmente já eram exagerados. A estimativa dos 480 bilhões consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e esse montante é de longe a ação judicial de risco provável que pode causar o maior rombo nas contas públicas. É mais que o dobro da perda de 236,8 bilhões estimada com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Como eu disse no início, né, julgamento que o governo perdeu em 2021 e que ficou conhecido como a tese do século, segundo o documento que utiliza cálculos feitos pelo Ministério da Fazenda. Mas os advogados questionam o cálculo do governo. Fernando Zaccaro, especialista em direito previdenciário, diz que a discussão em torno do impacto fiscal da revisão da vida toda tem evidenciado um notável embate entre as projeções do governo e as análises de entidades defensoras assegurados. Ele lembra que, inicialmente, o governo havia projetado um impacto de 46 bilhões, né? Um valor aí, um número infinitamente menor, mas esse número ele escalou para 360 bilhões e agora chegou aos incríveis 480 bilhões de reais. O advogado chama as projeções de inflacionadas e diz que o crescimento do valor é claramente uma estratégia para influenciar tanto a opinião pública quanto a decisão dos ministros do Supremo. O presidente da Associação dos Lesados pelo INSS, Frederico Ruckert, concorda e usa palavras muito similares ao dizer que esse valor exorbitante
exorbitante é uma tentativa do governo de talvez assustar o STF com essa questão. Segundo a análise de especialistas da AD Consulting, o dado oferecido pelo governo apresenta equívocos metodológicos que supervalorizam o suposto impacto financeiro e, pela maneira que foram divulgadas, consiste mais em uma estratégia que visa criar constrangimento externo nos julgadores. De acordo com Badari, o governo teme a ação envolvendo o INSS e, por isso, levou ao Supremo um número que não reflete a realidade de forma alguma. O advogado declarou que os custos da ação deveriam diminuir com o tempo e não aumentar. O custo da ação é infinitamente menor do que o do governo, que segue uma estratégia no Supremo que é jogar valores inflados para causar um receio na sociedade, disse aí o advogado Badari. O advogado Fernando Zaccaro diz que é imprescindível questionar a base das suposições apresentadas pelo INSS e pelo governo, pois a análise sobre o impacto fiscal da revisão da vida toda demanda um tratamento criterioso, justo e transparente, assim como só por meio de um debate equilibrado e fundamentado será possível assegurar o respeito aos direitos aposentados sem comprometer a estabilidade fiscal do país. O especialista em direito previdenciário cita alguns problemas no cálculo do governo. Um deles é que, ao contrário do que sugere a estimativa, só uma pequena parcela dos 2,5 milhões de benefícios concedidos entre 2009 e 2018 são elegíveis à revisão, devido a fatores como o prazo de consultas antes de julho de 1994 e outros critérios que não se aplicam a todos os assegurados. Ele também diz que os dados do Conselho Nacional de Justiça apontam a existência de apenas 62 mil processos judiciais relacionados, o que evidencia uma discrepância significativa em relação às projeções inflacionadas do governo. Mas espera aí, na verdade é 480 bilhões ou 1,5 bilhão? Recentemente, 2 membros do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, divulgaram um estudo que estimam, na verdade, 1,5 bilhão como impacto nas contas públicas, não 480 bilhões, como diz o governo. Ao defender o número, o Instituto pondera que o Instituto Nacional de Seguro Social já errou para mais em outras ações revisionais, como a do artigo 29. Enquanto o INSS afirmava que 17 milhões de benefícios seriam revisados, a quantidade efetiva foi de aproximadamente só 2,5 bilhões. Para a revisão da vida toda, estimamos inicialmente que 2.564.736 poderiam ter direito à revisão. Entretanto, se considerada a aplicação de 14,92%, por exemplo, poderíamos estimar um montante de aproximadamente 380 mil benefícios, disse aí o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Mas o que diz o governo? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo diz que o valor revela a expectativa da repercussão econômica em caso de decisão judicial desfavorável, seja pela criação de despesa ou pela redução de receita. Afirma também que o montante revela a expectativa de repercussão econômica em caso de decisão judicial desfavorável, seja pela criação de despesa ou pela redução de receita. Um errinho aqui da gente que a gente repetiu esse trecho. Mas vamos lá. Quando não especificado de forma contrária, os custos estimados computam não só as despesas iniciais com o pagamento de atrasados, mas também o impacto futuro nas contas públicas. Assim, os impactos referidos podem ser diluídos ao longo do tempo, não sendo necessariamente realizados em um único exercício fiscal, afirmou o trecho dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo federal, ao ser questionado sobre a diferença de valores entre sua estimativa de 480 bilhões e a do IBDP, 1,5 bilhão, na verdade, através de nota da AGU, afirmou que o valor exato do impacto só será conhecido depois da conclusão definitiva do julgamento da revisão da vida toda, uma vez que ainda são discutidos os aspectos da decisão que terão impacto em fatores como a quantidade de beneficiados, o valor de benefícios e o período de cálculo considerado. O governo diz também que o estudo dos diretores do IBDP possui um erro de premissa, pois utiliza os parâmetros de revisão anterior, na qual o INSS já possuía em seus sistemas todos os elementos necessários ao cálculo, ao contrário do que ocorre com a revisão da vida toda. A AGU aponta também outros problemas, como a definição sem o devido embasamento de que só 15% teriam vantagem econômica com a revisão, o ganho médio estipulado em 3,1% para cada segurado, um
percentual fixado equivocadamente a partir de experiência anterior distinta e a limitação a 2,5 milhões de benefícios que teriam direito à revisão. Levantamento da data prévia realizado em novembro de 2023, junto às bases de dados oficiais do INSS, demonstrou que o número total de benefícios potencialmente atingidos é de 6,9 milhões, sustenta a pasta. Enfim, com isso tudo aqui que nós vimos, percebemos que é cristalina como água, a tentativa do governo de desencorajar o julgamento favorável da revisão da vida toda, pensando, como sempre, em estratégias econômicas no rombo das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, desfavorecendo e desrespeitando os direitos dos aposentados. Um absurdo, uma lástima. Você esteve no INSS Explicado, meu nome é Laura, agradeço pela audiência, espero que esse vídeo tenha te ajudado, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha lá no grupo da família e dos amigos, tá bom? Te espero no próximo vídeo com mais notícias.